Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal, e hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários para 2024. Claro, eu vou fazer aqui uma lista com vocês de fundos imobiliários que eu acredito que vão continuar performando bem no ano de 2024, só que eu quero deixar claro para vocês que eu escolhi aqui alguns a dedo para que a gente consiga entender a tese que tem por detrás de cada um. E claro, a partir do racional que eu vou trazer para vocês, talvez então consigam fazer uma análise de cada um dos fundos que vocês têm predileção. Talvez analisar aquele seu fundo de logística com uma mentalidade diferente, enxergar que fundo de fundos talvez pode ser interessante na sua carteira, talvez imaginar que alguns fundos de CRI também possam ser legais. Eu vou trazer tudo isso para você aqui e claro, já desejando também um bom 2024 para todo mundo, que seja um ano de bastante ganhos aqui na Bolsa de Valores. Então, se você quer saber que fundos eu elegi para 2024, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, a primeira coisa que eu quero fazer o convite aqui para vocês é que vocês se inscrevam aqui no canal. Estamos com 5.380 inscritos. Eu tenho uma meta. A meta para esse ano e especialmente para dezembro é que eu consiga o máximo de dinheiro aqui no YouTube. Por quê? Porque eu vou doar todo o ganho que eu tiver aqui no YouTube para uma instituição de caridade, para o hospital, enfim, para o lugar em que nós decidamos para onde então de direcionar. Se você quer saber como que você pode participar, bem, você precisa fazer duas coisas. Assistir aqui os vídeos, claro, se inscrever também no canal, e se quiser, no segundo link aqui na descrição, você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp. Tem também o meu Instagram, lugares onde nós vamos então fazer algumas enquetes e então descobrir para onde esse dinheiro vai ser doado. E claro, se você quiser ter um conteúdo mais aprofundado, até mesmo uma conversa comigo a respeito da sua carteira de investimentos, tem a parte também de seja membro. Se você não gostar, basta depois cancelar, você pode ter aqui a análise de tudo que eu vou te oferecer, mas todos os membros do canal até hoje me disseram que valeu muito a pena e que em 1 ou 2 meses eles já pagam o ano todo do investimento que eles fazem aqui para se tornar membro do canal, então o custo-benefício é muito interessante. Mas, sem mais delongas, eu vou trazer aqui vocês para o primeiro fundo imobiliário que eu elegi para o nosso, vamos dizer assim, ano muito bom, que vai ser 2024. Por quê? Olha só que interessante. Eu trouxe o TRXF. TRXF, algumas pessoas talvez não conheçam, mas ele é um fundo imobiliário que investe nesse tipo de galpão aqui, ó. Que ele investe no Açaí, no Pão de Açúcar, no Grupo Mateus, na Obra Max, Leroy Merlin. Ou seja, estamos falando de galpões que são basicamente esses aqui, ó. Você pode ver que são galpões normalmente perto de estradas, são dentro da cidade, são muito bem localizados. Eles têm um nome que é um pouco diferente, que eles chamam de Big Box, ou seja, é uma caixa grande, porque basicamente é isso. Quando você vai ali, por exemplo, numa loja do açaí, num galpão desse do açaí, você vê que é uma caixa quadrada lá, normalmente o açaí, dividida pelas suas gôndolas, onde você tem ali os produtos e tudo mais, e você faz ali a sua compra, depois volta para casa. Então é normal esse tipo de negócio, e eu gosto muito dessa tese, porque aqui você tem algo que é diferenciado. Por quê? Se, por exemplo, aquele galpão, ele sair, por exemplo, da Obra Max, sair do açaí, ou seja, aquele inquilino sair de lá, você tem um baita de um terreno, numa localização privilegiada, e que você pode transformar aquilo, por exemplo, num galpão logístico. Você pode transformar aquilo, talvez, num conjunto residencial. Então, existem inúmeras possibilidades. E eu, particularmente, gosto bastante desse fundo, porque ele tem contratos extremamente longos e bem defendidos pela inflação, tá bom? Você pode perceber que é um fundo que está pagando relativamente bem, na casa aqui dos seus 10% ao ano. Você pode também perceber que é um fundo bastante grande, na casa aqui de um BI 300. Tá com um pequeno ágio no momento que eu gravo aqui, mas também não é nada demais. Eu particularmente gosto bastante desse fundo, tá? Então, ele aqui seria o meu top pick em termos de fundos imobiliários, tá? Agora, nós vamos partir para o segundo. Esse também eu tenho na minha carteira, tanto o TRX quanto o GGRC. Mas não é porque eles estão na minha carteira que significa que eles são bons. Na verdade, eu quero mostrar para vocês que existe um racional aqui muito interessante, tá? Ó, GGRC é um dos fundos mais antigos que nós temos de logística. Ele não era inicialmente o GGRC, ele acabou mudando com o tempo, a própria gestão mudou, mas ainda assim é um fundo que está pagando aqui os seus 10% ao ano, tá? Líquido de imposto de renda. Outra coisa que você precisa ver é que em relação ao valor patrimonial nós temos um pequeníssimo desconto, tá aqui praticamente 6 milhões de reais é o desconto aqui que nós temos. E o que eu gosto desse fundo e eu queria mostrar para todo mundo que me fala que fundo imobiliário não ganha da inflação, fundo imobiliário não ganha do IFIX, fundo imobiliário não ganha... Calma,
Aqui, ó, GGRC desde maio de 2017 até o presente momento. GGRC, que é esta linha aqui, essa azul mais clara, ela sempre performou acima de IFIX, acima de CDI e acima de IPCA, tá bom? E aí você pode ver aqui, basicamente, eu vou até aproximar o GGRC ganhando com bastante folga de cada um desses. E por que que eu gosto do GGRC? O GGRC, hoje, ele fez uma emissão. Essa emissão, ela serviu para captar dinheiro, para eles ampliarem um determinado espaço para uma empresa. E essa empresa, ela vai passar a ter um espaço muito maior e o aluguel também, que estava em mais ou menos ali os seus R$ 18 o metro quadrado, vai passar a ser de 22, o que vai gerar um ganho extremamente potencial para o fundo, claro, na medida em que a obra for concluída, para dentro do fundo. E aquele que permanecer com as cotas de hoje, a meu ver, serão extremamente beneficiados quando essa obra toda encerrar, tá bom? Próximo fundo que eu vou trabalhar com vocês é o RZTR11, um fundo do agro. Por que que eu elegi este? Porque para mim ele une duas coisas que são extremamente boas. Para mim, a primeira delas é a tese que nós temos por detrás e a segunda é uma gestão extremamente eficiente. Primeiro, o que que você precisa saber? Nós temos uma tese, entre aspas, aqui de Land Equity. O que que significa isso? Eu compro uma determinada terra, e eu vou poder fazer inúmeras coisas. Ou eu vou arrendar essa terra, ou eu vou fazer um leasing. Existem aqui inúmeras formas que você pode fazer. Basicamente, o GGRC ele faz o seguinte. Ele chega ali para um determinado produtor e fala o seguinte, ó, você não está precisando de dinheiro para um capital de giro, para você comprar sementes, comprar uma máquina, fazer alguma coisa assim do gênero? Preciso. Então vamos fazer o seguinte, me vende sua terra. E aí o que que eu vou fazer? Você vai continuar nessa terra produzindo como se ela fosse sua. Você vai me pagando um aluguelzinho ali semestral. Você precisa enxergar que esse fundo ele recebe semestralmente. Ele distribui mensalmente, mas ele recebe semestralmente. Isso é uma coisa importante de você saber. E o que que eu acho interessante? Diferentemente de outros fundos do agro, que você basicamente está no crédito, eu gosto do RZTR porque você está na terra. Então, se aquele inquilino, se aquele produtor rural não estiver bem, e ele decidir sair, por exemplo, da terra, você continua com a terra. Claro, você tem os custos, mas você continua com o terreno, você não perde nada. Você não tem um crédito marcado a zero, como são os fundos do agronegócio, que tem os CRAs, né, os certificados de recebíveis do agronegócio, que se aquela pessoa não pagar, aquele CRA é marcado a zero e você perdeu o valor. Isso é péssimo. Por isso que eu gosto dessa tese aqui da terra. E a gestão tem feito ótimos negócios na venda de terras com retornos extremamente elevados. Claro, o retorno hoje que nós temos em termos de rendimentos, que está exatamente aqui no seu valor de R$ 1,40. No mês passado foi basicamente esse valor também, R$ 1,40, R$ 1,10, está sendo advindo de não recorrentes, que é a venda exatamente dessa terra. Mas, ainda assim, o nosso valor patrimonial está bastante razoável. Então, com um ágio bem pequeno de 2%, tá bom? Então, a tese é essa. Você pode ver aqui no relatório gerencial, ele fala muito sobre milho, algodão, enfim, as lavouras que nós temos dentro de cada uma dessas terras. Isso é muito importante. Você pode ver também toda a questão contábil, portfólio, ó, você pode ver o que eu falei, ó. Eles têm leasing, tem sale leaseback, tem land equity, enfim, tem inúmeras teses aqui e eles explicam o que é essa estratégia, o que é a outra, para que depois você consiga entender detalhadamente dentro desse fundo qual é a tese que mais se adequa e a qual você mais gosta, ver se a exposição é razoável e se dentro do portfólio faz um sentido para você, tá bom? Outro fundo que eu escolhi, esse não está na minha carteira, mas eu gosto bastante desse fundo pela ideia que nós temos por detrás, que eu achei bastante interessante, que é o Tigar. Ele é um fundo de desenvolvimento imobiliário, mas, diferentemente dos que são desse segmento, ele é de prazo indeterminado. Ou seja, você tem fundos de desenvolvimento que eles fazem o seguinte, olha, eu preciso de dinheiro agora. Porque eu vou emprestar dinheiro para algumas incorporadoras, para elas colocarem aquele monte de prédio para cima, e então, quando esses prédios e unidades forem sendo vendidas, eu devolvo o dinheiro para você, que você me emprestou para investir como forma de amortização, e eu te dou também o lucro em relação à venda que eu consegui desses imóveis, então eu te distribuo um rendimento que seria o lucro. O Tigar, ele basicamente adota essa mesma ideia, só que ao invés de retornar para você a amortização, ele reaplica no próprio negócio, e eu acho isso muito interessante. Você vai perceber
perceber que é um fundo que negocia com um determinado ágio, 5%, mas também não é nada demais. E o que você precisa ver é que ele é um fundo muito grande, na casa aqui de 1,6 bi, e ele tem 163 ativos. Esses ativos estão em 23 estados e 101 municípios. Olha só a diversificação regional, geográfica que você tem, e eu acho isso muito interessante. Não só isso, eles também colocam a projeção de rendimentos, esperando que até dezembro deste ano eles fiquem na casa de 1,30 a 1,50. Imaginando que no futuro ele continuará com esses mesmos resultados interessantes, nós podemos imaginar que esse será o resultado que o fundo continuará entregando, tá? Por fim, eu vou trazer para vocês aqui o XPSF11, tá bom? Um fundo que eu também tenho na minha carteira, está distribuindo aqui os seus 11%, é um valor bastante interessante. Foi um fundo que já teve uma valorização maior, se você puxar aqui nos últimos 6 meses, ele já foi negociado a 8,74, esse gráfico já ajustado pelos rendimentos, porque eu me recordo que ele bateu ali os seus R$ 9, e hoje ele está aqui a 8, com alguma mínima aqui na casa dos 6,67, tá bom? O que você precisa ver? Ele é um fundo de fundos, negociado com um determinado deságio aqui de 5%. O que você precisa enxergar desse fundo, a meu ver? Você precisa enxergar que o fundo de fundos, ele é a melhor estratégia para aquela pessoa que está iniciando agora na Bolsa de Valores, para aquela pessoa que não tem muito bem a compreensão de como funcionam os fundos imobiliários. Por quê? Quando você delega para uma pessoa que tem uma capacidade, um conhecimento, uma vivência no setor, fica muito mais fácil de você cobrar essa pessoa caso a carteira vá mal. Se você fizer a sua própria escolha e você se cobrar, talvez não compreendendo exatamente muito bem o que aconteceu de errado, isso pode ser ruim. Então, por que eu gosto da carteira do XPSF? Por que eu gosto de fundos de fundos? Olha só, a exposição nele, como eu comentei, o fundo de fundos ele é um meio em que você delega para um gestor, para uma pessoa qualificada, a montagem de uma carteira que pretende ganhar do IFIX e de outros indicadores, tá? Mas não só isso, você também, pelos fundos de fundos, consegue investir em fundos que são destinados a investidores qualificados e investidores profissionais, mesmo que você não o seja. Por quê? Você vai ver alguns fundos imobiliários, especialmente os fundos de fundos, que eles investem em alguns que não são até abertos para o público em geral. Isso é muito interessante, então você pode ficar exposto. E olha só, você tem uma exposição de 6% em CPTS, um pouquinho em TIGAR, um pouquinho em RBRL, você tem outros tantos, o BARI, KNCR, VISC, enfim, você tem uma diversificação aqui muito interessante. E o gestor, ele faz sempre algumas vendas no mês e algumas alocações no mês, e você pode ver para onde que a carteira está se movimentando. Tanto é que eles têm alguns gráficos que eles mostram aqui, por exemplo, a porcentagem que está em cada segmento. Se você puxar aqui, vai ver que 34% estão em CRIs, tem um pouquinho em escritório, logística, shopping, desenvolvimento, renda urbana, híbrido e multifamily, ou multifamiliar, como você quiser colocar aqui. Qual que é o ponto? O ponto é que você tem aqui dentro uma diversificação bastante interessante que pode ser bastante explorada em 2024. E claro, essa não é uma indicação de investimentos, é apenas uma forma de você montar a carteira para 2024 e conseguir bons ganhos, tá? Então, deixa aqui embaixo qual fundo imobiliário você tem, não se esqueça de se inscrever, e por hoje é isso. Muito obrigado.